inspire todas as nossas almas para o bem. O que o Senhor tem nos feito sempre, senão nos alertar para a necessidade de ultrapassarmos as nossas lutas e dificuldades diárias. Observamos aqui, acolá, em vários setores da vida que os homens proclamam: o que eu mais desejo é a paz. Entretanto, quase sempre são incapazes de estender as mãos a alguém, até mesmo pretextando amor próprio. Ora, ao que me parece, o homem terreno reencarna justamente para mudar certos padrões, aprender novos roteiros, transformar os próprios conceitos de vida, mas por isso, por si mesmo, ele não sabe ou não pode ainda conduzir a realidade da sua existência. Ainda somos suscetíveis, ainda pensamos de modo direcionado. Falta-nos visão ampla da vida, dos seres, das coisas. Foi por isso que Jesus veio ao nosso encontro. Se prestarmos também atenção aos nossos atos, teremos motivos para observar certas falhas do nosso coração. A intransigência, a incapacidade de compreender as dificuldades dos outros, aquilo que Jesus tão bem traduziu, dizendo assim: foi pela dureza dos vossos corações que Moisés proibiu, substituindo-se essa figura tão importante como foi a de Moisés, poder-se-ia acrescentar: foi pela dureza dos vossos corações que Jesus veio à terra. O espírita verdadeiro, porque há notoriamente os aprendizes do espiritismo, dirá: mas se Jesus veio à terra por minha causa, por que é que eu não me dou conta das minhas falhas? Meus irmãos, eu acabei de lembrar que nós precisamos aprender a conduzir os nossos padrões mentais e palavras pelos padrões de Jesus. Ele veio justamente porque ainda somos inferiores. Não basta que ele tenha vindo, é preciso que procuremos superar as próprias lutas e dificuldades, fazendo o mínimo que ele nos pede, que prestemos atenção aos seus ensinamentos, suas conclusões, sua proposta de falar. Poderemos objetar: se eu presto atenção à proposta de trabalho de Jesus e comparo com a minha proposta, vejo uma distância tão grande que acabo desistindo de lutar. É muito comum um homem que tem meios de se transformar alegar a própria ignorância, a própria inquietação, a própria distância da lei. Como tem medo de se transformar, ele alega essa distância. Jesus, porém, é tão bondoso, é tão previdente, que deu para nós a figura do anjo guardião, que estará ao nosso lado, conduzindo-nos e esperando-nos. Já que estamos tão distantes de Jesus, o Mestre colocou alguém entre ele e nós. Dessa forma, não poderemos alegar que estamos distantes de Jesus, uma vez que temos alguém que nos ouça, leve até ele as nossas preces e traga dele a resposta de que necessitamos. O anjo da guarda poderá ser uma criatura, como também está representado na forma de um livro, um curso, uma tarefa, enfim. Qualquer coisa que fique entre nós e Jesus. Imaginemos, para falar de doutrina espírita, a distância que existe entre o homem comum da Terra e os conceitos básicos da doutrina. O distanciamento é muito grande, mas existem tantos livros, tantas mensagens de apoio,
tantas palestras que nos ajudam a entender tudo isso, ou todo esse ensinamento, que vemos ao nosso lado esses seres intermediários. A cada estudo, a cada palestra, a cada livro lido, nos aproximamos desses generosos, poderosos benfeitores, que por sua vez nos aproximam de Jesus. Temos Jesus, temos a doutrina, temos um anjo guardião, só falta levantar e ir ao encontro desse esforço que todos nós temos por cumprir. Agora, elevemos os nossos pensamentos a Jesus, como se estivéssemos numa estrada pavimentada de lírios, como se caminhássemos na direção desse bondoso Mestre e estendêssemos as mãos a esse guia que nós conhecemos, dizendo assim: ajuda-me a dar esse passo, não me deixes fraquejar, não me deixes sozinho. E continuemos a andar lentamente, mas a andar. Sentiremos nossas pernas roçar os lírios e o perfume deles penetrando pelas nossas narinas, penetrando em todo o nosso corpo. E diremos: Senhor, Senhor, ajuda a minha incredulidade, não me deixes faltar a fé. Senhor, para que eu não venha a falir. Senhor, Senhor, conduz-me, protege-me, dá-me tua força. Certos do apoio desse grande Senhor da vida, diremos do fundo do nosso coração: Senhor, eu creio, mas eu sou tão pequenino que te peço ajuda para a minha incredulidade. Que Deus, meus caros amigos, se apiede das nossas almas, dando-nos novas forças e dizendo-nos a cada um: vinde, vinde ao encontro do Senhor da vida. Graças a Deus, que esse mesmo Mestre de Senhor nos ampare e proteja, agora e sempre. Vosso irmão, Antônio de Aquino. Sejam todos abençoados, sejam todos bem-vindos a esta casa de amor, aos internautas que nos acompanham, e que possamos juntos, depois dessa página tão linda, enviarmos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, e como se estivéssemos caminhando nesta linda estrada, com os lírios roçando as nossas pernas, possamos dizer assim: Senhor Jesus, aqui estamos. Graças, Senhor, nós te damos por aqui chegarmos. Abençoa-nos, Senhor, nesta oportunidade bendita, onde estaremos estudando juntos esta página, para nos esforçarmos de irmos ao teu encontro, não só hoje, Senhor, mas todos os dias de nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, em nossa incredulidade, abençoando-nos, fortalecendo-nos, amparando-nos. Que possamos te sentir, Senhor, nesta noite de estudo, de trabalho e de cura. Abençoa todos os lugares da nossa casa, a creche, o Celdinho, todas as salas de cura, todos os médios, todos os irmãos encarnados e desencarnados que aqui estão, Senhor, necessitados do teu amor. Abençoa a nossa noite, Jesus, e em teu nome, em nome de todos esses trabalhadores, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, mas sobretudo em nome de Deus nosso Pai, de amor e de misericórdia, que permitiu a tua vinda, Senhor Jesus, em nosso planeta. Nós dizemos, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, bom Deus. E assim damos por iniciada a mais uma noite de estudo em nossa casa. Graças a Deus.
Então, meus irmãos, a nossa casa, no mês de dezembro, dedica o seu estudo ao grande aniversariante, que é o Mestre Jesus. Hoje nós teremos a aventura de ouvirmos a nossa Lúcia e a nossa Fátima, as venturas da nossa casa, para estudarmos juntos a vinda de Jesus e sentirmos com ela o perfume do seu amor. Paz e luz para todos nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe, para que possamos receber, através da palavra e do estudo amigo, as bênçãos do seu amor. Fiquemos em paz. Meus irmãos, que Jesus então nos abençoe a todos, né, no estudo de hoje. Estamos em dezembro, que bom, né? O ano corre tanto e a gente corre tanto, às vezes eu acho que a gente corre mais que o tempo, né? Querendo fazer desesperadamente 500 coisas de uma vez só. Mas o ano está terminando mais uma vez. Então é uma oportunidade, a gente sempre diz isso, né? Tradição humana, mas tem seu valor, não é? Nós pararmos para começar a fazer uma avaliação também. Do que foi esse ano, do que foi produtivo, daquilo que nos fez melhor enquanto espíritos, de tudo que nós realizamos esse ano, o que foi que nós fizemos e que talvez não tenha sido assim tão produtivo, nós achávamos que seria ótimo, mas não foi tão bom assim. Aquilo que poderíamos ter feito, mas achamos que podíamos ter deixado para depois e que talvez devesse ter sido feito antes. Não para nos recriminarmos, mas apenas para repensarmos e replanejarmos, porque vamos começar tudo de novo, né? E isso é muito produtivo para nós. É como ter dezembro. Algumas pessoas dizem assim, mas Natal é Natal todo dia, Jesus é Jesus todo dia. Sim, com certeza. Mas nós diremos, infelizmente ainda não é, mas será. Enquanto não é todo dia, vamos valorizar o dezembro. Vamos aproveitar o mês de dezembro, vamos pensar mais em Jesus. E é com essa intenção que nós temos essas páginas para estudar esse mês. E a página de hoje, só o título, já mexe conosco, não é? Ao encontro do Senhor da vida. Eu vou seguir pelo meu livro, porque meu livro está todo marcadinho, tá? Mas é a mesma coisa da página, só tem uns 2 parágrafos, se não me engano, faltando. Então, Antônio de Aquino começa a nos dizer que ele traz uma pergunta, está logo no comecinho da página de vocês também, né? Primeiro ele começa com a saudação, que o amor único de Deus inspire todas as nossas almas para o bem. E essa é uma saudação muito cara aos nossos corações, porque às vezes quando não estamos muito bem, ou quando estamos, eu particularmente, muito aborrecida com alguém ou com alguma coisa, e assim já aquele sentimento de raiva já está querendo tomar conta, né? Às vezes, quando a gente liga a televisão ou coisas do gênero, essa chamada de Antônio de Aquino me faz um bem imenso, porque ela me ajuda a colocar a mim mesma num padrão um pouco mais equilibrado. E a olhar para o próximo, desejando que ele também esteja num padrão mais equilibrado do que aquele que ele está nesse momento. E Antônio de Aquino começa sempre dessa forma. Logo depois ele nos pergunta, o que o Senhor tem nos feito sempre, se não nos alertar para a necessidade de ultrapassarmos as nossas lutas e dificuldades diárias? Então, nós muitas vezes achamos que Jesus está falando alguma coisa que não é tão diretamente ligado a mim, mas, na verdade, tudo é essencialmente ligado a mim mesmo. Sou eu que preciso mudar. O reino de Deus tem que ser construído dentro de mim. Na medida em que é construído dentro de mim, ele começa a impressionar quem está fora de mim. É assim que determinadas pessoas chamam a atenção e nós temos vontade de ouvir aquela pessoa. De saber por que aquela pessoa tem um equilíbrio que nós não temos. Por que aquela pessoa consegue fazer tanta... Eu tenho uma amiga aqui no centro que eu digo isso para ela. Eu quero saber como é que você faz tanta coisa boa em tão pouco tempo. Porque eu sou devagarzinho e ela num instante faz bem feito. Porque se fizesse mal feito, a gente diria não compensa, mas faz bem feito. Então impressiona tanto o trabalho no bem,
no tempo que nós, às vezes, ou que eu, às vezes, desperdiço com outras coisas que não são tão necessárias. Então, o que Antônio de Aquino está dizendo? Olha para dentro de você. O que Jesus está dizendo para você, em particular, todo o tempo? Ele está chamando a atenção para a necessidade de ultrapassar as próprias dificuldades e lutas diárias. Quantas vezes uma luta diária, que é uma luta até pequenina, leva todas as energias. O nosso dia inteirinho vai embora, por conta de uma coisa errada que aconteceu. E nós deixamos de valorizar as coisas certas que aconteceram. As coisas boas que aconteceram. Quantas vezes nós fomos protegidos, amparados, e mesmo naquela que deu errado, nós fomos amparados, porque se não fôssemos, as coisas seriam mais difíceis. E aí nós nos perdemos nessa luta, nos desgastamos, às vezes até adoecemos e desperdiçamos uma oportunidade de progresso. Então a chamada é para mim em particular. Observamos aqueles que proclamam: o que eu mais desejo é a paz. Quem é que não diz isso? Ano novo está aí, dia 1º, é o quê? Todo mundo querendo paz, não é? As músicas na televisão, os programas, está todo mundo desejando paz. Mas aí Antônio de Aquino questiona: entretanto, quase sempre são incapazes de estender as mãos a alguém, até mesmo pretextando amor próprio. Como nós teremos um mundo de paz se o nosso desejo de paz é um desejo verbal? Ou seja, na prática, eu me recuso a estender a mão a alguém. E nós costumamos dizer assim: mas eu já faço o máximo que eu posso. Nós vamos ter que nos avaliar. Fazemos mesmo ou não fazemos? Às vezes fazemos no campo material, mas não fazemos no campo da amizade, no ouvir alguém, no ceder um tempo a alguém, no ter paciência com alguém. Ele vai dizer isso aqui num outro trechinho mais adiante. Ele vai falar da nossa dureza de coração. O quanto nós somos intransigentes, o quanto nós queremos tudo do nosso jeito, ou do jeito que nós achamos que é certo. O quanto muitas vezes nós somos cobradores. Mas se somos cobradores, como é que estamos querendo a paz? Às vezes nós percebemos que alguma coisa vai acontecer e que não é muito boa. Né? Por exemplo, um filho, um parente, um amigo vai tomar uma atitude que nós vemos que ali as consequências não serão boas. Tentamos alertar. É bom que saibamos fazer isso com tato. Porque cada um é senhor da própria vida. Dá errado. Como é que nós reagimos depois? Como quem quer realmente a paz? Como quem quer conciliar? Como quem entende que o outro precisava da experiência para amadurecer? Ou como aquele que vai lá cobrar, tá vendo? Eu avisei, não avisei? Eu não disse que não ia dar certo? E quando nós agimos assim, queremos a paz? Então ele está nos dizendo o quê? Queremos um mundo de paz, queremos um mundo de harmonia, queremos mais amor, queremos honestidade, queremos bons políticos, queremos uma economia mais justa, queremos uma religiosidade pura no coração das criaturas. Que bom! Então nós temos o quê? Que realizar esforços nesse sentido. Porque só cantar a musiquinha de ano novo não vai mudar o ano que vem. O que vai mudar são as atitudes que vão aos pouquinhos construindo um alicerce cada vez mais firme para um mundo realmente melhor, do jeito que nós queremos. E ele continua: ora, ao que parece, o homem terreno reencarna justamente para mudar certos padrões, aprender novos roteiros, transformar os próprios conceitos de vida. Já pensamos que foi para isso que nós reencarnamos? Por exemplo, eu acredito que as pessoas que têm mais cultura são melhores do que as outras. Eu tenho uma encarnação onde eu tenho todas as possibilidades de estudar.
E eu me considero melhor do que os outros porque eu tenho um conhecimento melhor do que os outros. Muitas vezes eu vou precisar de uma outra encarnação, onde eu não vou ter o mesmo acesso à cultura, para que eu entenda que mesmo não tendo tanta cultura, eu sou tão capaz quanto o outro. E o outro é tão capaz quanto eu. Sabe por quê? Porque a pessoa muitas vezes não tem cultura, mas ela tem um conhecimento que está dentro dela que revela que ela já teve essa bagagem. A maioria de nós conhece alguém assim. Quem trabalha em escola, como eu trabalhei muitos anos em escola pública, nós vemos aqueles pais que são pessoas absolutamente sem a instrução do mundo, mas que levam os filhos à escola com um zelo, um cuidado, que tem uma tenacidade, uma persistência em botar a criança e o adolescente para estudar. Eu conheço uma pessoa que não estudou praticamente nada. Ela sabe ler, escrever e um pouco mais. Ela lê um texto e ela faz uma interpretação maravilhosa. Essa pessoa com certeza já teve muita instrução em outras encarnações. Mas às vezes nós precisamos passar por essa experiência de não ter, até para, olha o que ele diz aqui, mudar certos padrões. Porque aí eu mesmo vou olhar para mim e vou dizer assim, mas puxa vida, eu não pude estudar, mas eu sei, isso é assim, assim, assado. Aquelas pessoas que não fizeram curso de nada, mas sabem fazer tudo. Gente que levanta uma casa. Gente que faz uma planta, mas não é arquiteto, não é engenheiro. Mal e mal terminou o fundamental. E, no entanto, a pessoa tem um conhecimento. Ou então a pessoa olha e de olhar, a pessoa já sabe como é que faz. Como é que pode? Então, para que serve tudo isso? Todas as experiências que nós temos, as mais fáceis e as mais difíceis, para mudar certos padrões. E aí ele diz assim, mas o homem por si mesmo não sabe, ou não pode ainda conduzir a realidade da sua existência. Falta-nos visão ampla da vida, dos seres e das coisas. Não é verdade? E aí nós lembramos de uma historinha que está lá em Obras Póstumas. O nome da história é O Caminho da Vida. E é Allan Kardec que traz esse texto para nós. E Allan Kardec nos diz que a vida é mais ou menos assim como um grande caminho, que todos nós temos que seguir por ali. Só que esse caminho, ele é assim, uma estrada tranquila por onde você vai. Chega num determinado momento, você tem uma floresta densa. E a única maneira de você prosseguir é passando pela floresta. Quando você entra na floresta, você não vê mais o caminho adiante, como você via antes. Você não tem mais uma estrada tranquila, como você tinha antes. Você não tem mais a visão ampla, como você tinha antes. Você tem uma densa floresta. E na floresta você tem uma série de perigos, e você tem que tentar se arranjar ali. E você, muitas vezes, mal e mal, vê o que está na sua frente. Então você não tem noção se a estrada continua para frente, para a direita, para a esquerda, e você vai passar por uma série de experiências, muitas vezes difíceis, até que você encontra a estrada de novo. E aí você toma aquela estrada. E aí você vai tranquilo, você está vendo o caminho. Você vai. Você sabe por onde você tem que ir. Anda, tudo bem. Aí vem outra floresta. E aí você entra na dificuldade. Tudo denso, tudo mais fechado, sem visão. Mas você já não é tão inexperiente, você já passou por uma floresta antes. Então você já se sai melhor dessa vez. E você consegue sair da floresta. E vem novamente a estrada. E você vê o caminho, você vai adiante. E quando você pensa que está tudo certo, aparece outra floresta. E você perde a visão de novo. Mas você já é bem mais experiente, você já passou por duas antes. E assim você vai caminhando. Até que você chega ao seu destino, que é uma montanha, onde lá do alto você percebe tudo o que acontece. Onde você tem a visão de tudo. E quando você chega lá, você percebe que há outros viajores fazendo o caminho da estrada, entrando nas florestas, saindo das florestas, e você percebe que você pode ajudar aqueles viajores que estão no caminho, quando na verdade você já chegou. E aí Kardec diz assim,
assim somos nós. A estrada é quando estamos desencarnados. Nós vemos, nós entendemos melhor os objetivos da vida, nós sabemos o que vamos fazer. Quando encarnamos, entramos na floresta. Tudo fica denso, tudo fica difícil. Perdemos a visão, perdemos muitas vezes os objetivos. Estamos aqui, não sabemos muito bem o que vamos fazer. Desencarnamos, avaliamos tudo de novo. Temos a visão ampliada de novo. Fazemos novos planos e aí encarnamos novamente. Vem outra floresta e assim vamos. Quando nós chegamos ao objetivo, ou seja, quando somos espíritos elevados, nós temos a capacidade de ajudar quem está para trás, quem está fazendo o caminho. Então é importante nós entendermos que falta-nos a visão ampla da vida. Por quê? Somos espíritos iniciantes. Somos ainda imperfeitos, somos ainda limitados, somos ainda imaturos. Ponto 2, estamos encarnados. E essa é uma experiência que tem o objetivo certo de nos fazer progredir, mudar a visão, passar por experiências que nos façam melhores. Mas, ao mesmo tempo, é como estar na floresta. Ou seja, ficamos um pouco confusos. Tanto isso é real que espíritos como um Paulo de Tarso ou um Francisco de Assis, que tinham bastante experiência, já tinham passado por muitas florestas e vinham com tarefa determinada, chegaram aqui e se confundiram. Para depois achar o caminho e seguirem. Em função de tudo isso, o que Antônio de Aquino nos diz aqui? Foi por isso que Jesus veio ao nosso encontro. Dar-nos lições que nos fizessem perceber aquilo que por nós mesmos somos incapazes de fazer. Nós ainda estamos aprendendo. E Jesus, percebendo a nossa dificuldade e a dureza dos nossos corações, ele veio. Ele simplesmente veio. Tem um versículo de João, não é? Em que João coloca uma frase do Cristo, né? Ninguém tem mais amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Ele veio. Ele não veio só para a cruz, não. Ele veio para passar um pouco mais de 30 anos aqui conosco. Para quê? Para nos ensinar tudo o que nós precisamos saber. É muita coisa. É muito amor. Ele mesmo conta a história do semeador. Qual é a história do semeador? O semeador, ele saiu a semear. E o que o semeador fez? Ele tinha boas sementes. Então, ele saiu e foi semeando. Aquele que semeia, saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E as aves do céu vieram e a comeram. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade. Mas, saindo o sol, queimou-se. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos. Mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra finalmente caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Quem é o semeador? É Jesus. E ele veio exatamente para semear. Qual é a semente? É a palavra, é a lei de Deus. Que ele trouxe não só no ensino, ele trouxe no exemplo. Um exemplo que foi exemplo de sacrifício, porque imaginemos um espírito do nível de Jesus vir até aqui estar conosco, nas nossas limitações, na necessidade dessa vida tão materialmente grosseira, tão moralmente grosseira. Nós até hoje nos matamos uns aos outros. Até hoje nós temos guerra no nosso planeta. Até hoje nós temos preconceito no nosso planeta. Imaginemos há 2000 anos. Mas ele veio.
E o que o semeador fez? Ele saiu a semear. E a gente fica pensando, mas o agricultor, aquele que semeia, ele não sabe o que ele vai fazer? Ele conhece a semente? Ele conhece o solo? Por exemplo, um agricultor vai pegar a boa semente e vai colocar no solo pedregoso? Será que algum agricultor faz isso? Ele não faz. Por quê? Porque ele está desperdiçando a semente que ele comprou. Se o solo não for bom, ele vai até tratar o solo primeiro, depois ele põe a semente. Mas esse semeador é diferente. Esse semeador, ele saiu a semear em todos os solos. Havia chão batido no meio do caminho e ele colocou a semente lá. Havia chão que era quase que só pedra, com uma camadinha fina de terra por cima. Ele sabia que não ia dar raiz, ele sabia que não ia crescer, mas ele colocou a semente lá também. Ele colocou a semente no solo que era bom, mas que cresceram muitos espinhos. E finalmente, ele também depositou a semente num solo fértil que produziu em quantidades diferentes. Porque o semeador plantou onde ele sabia que não ia crescer. Por que a mensagem de Jesus está batendo na porta de todo mundo de maneiras diferentes? Sabe quando a gente chega para uma pessoa, para um filho, isso acontece muito com os filhos. A gente chega para o filho e diz assim, olha só, é assim, para pensar, pode ser desse jeito, não vai por aí, deixa para depois. E o filho, na sua imaturidade, escuta, mas vai ao vento. E ele vai viver as experiências dele. Um dia, quando as coisas não dão certo, às vezes um dia muito tempo depois, às vezes um dia até quando desencarnou, vai lembrar. Mas a minha mãe, ou meu pai, ou meu avô, a minha professora, alguém me disse isso assim, assim. E aí aquela lição que foi ao vento, ela parece que toma conta da pessoa, porque ela passou pela experiência. E houve um ato de amor anterior que preparou aquele espírito, embora ele não tenha conseguido aproveitar. Quando o semeador saiu a semear em todos os solos, ele estava dizendo, é para todos vocês, sem distinção nenhuma. Não importa que você entenda agora, o que você vai entender daqui a 2.000 anos, daqui a 5.000 anos, daqui a 10.000 anos, não importa. Essa semente é para você. Essa semente é sua. Se o seu solo, por enquanto, é terra batida, um dia não será. Essa semente é sua. Se o seu solo, por enquanto, é pedra, você ouve a palavra, gosta, simpatiza, mas não tem raiz, não aprofunda, ainda assim, essa semente é sua. Se você ouve a palavra do Evangelho, se você ouve a palavra da doutrina, gosta, se dispõe a seguir, mas as preocupações do mundo sufocam. Porque nós dizemos, eu não tenho tempo, eu não posso, eu não tenho cabeça, eu tenho 500 coisas. E ninguém está dizendo que não é verdade. Porque nós todos aqui sabemos disso, eu sei disso. Agora eu já estou aposentada, mas quando eu trabalhava e com filho, com casa... É difícil, né? É difícil. Mas nada impede que eu abra um livro e leia uma página por dia. Porque a gente assiste um noticiário inteiro, um capítulo de novela inteiro. Por que a gente não lê uma página pequenininha? Dá para ler. Por que a gente só reza? Eu faço isso até hoje, gente. Por que a gente só reza quando já está cheio de sono? Que é para começar a oração e dormir no meio. Eu faço isso até hoje. A gente não sabe que está cansado com sono? Por que a gente não se recolheu um pouquinho antes? Para poder fazer uma oração direito. Por que a gente sai de casa sem pedir ajuda ao Espírito que nos protege, ao nosso anjo guardião? As coisas são complicadas? São complicadas. Estamos na floresta? Estamos na floresta. Mas,
se nós realmente quisermos, nós vamos encontrar um tempinho. Nós vamos encontrar um tempo para uma página, um tempo para uma oração. Não vamos poder fazer os 5 cursos que nós gostaríamos de fazer no Leon Denis. Mas quem sabe fazer um? Quem sabe vir à reunião uma vez por semana? Aquela semana que apertou muito, a gente até não veio, teve problema, o filho ficou doente, o patrão pediu um serviço extra. Mas será que a gente não consegue fazer o esforço de vir uma vez por semana? Porque o semeador saiu a semear. E a nossa semente é nossa. Não tem ninguém sem a semente. Outra palavra linda é a das moedinhas, né? Que foram perdidas pela mulher dentro de casa. E ela perdeu uma moedinha de 1 centavinho só. E sabe o que ela fez? Ela saiu mexendo a casa toda para achar a moedinha de 1 centavo. Nunca que eu ia fazer isso. Ou algo semelhante a isso. Imagina, você revirar uma casa atrás de uma moedinha de 1 centavo. Aí eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dutra, ele disse que a mulher, naquele tempo, pegava essas moedinhas pequenininhas para fazer colares. Imagina o seu colar não ter uma moedinha. O colar não é perfeito. Então ela tinha que ter as moedinhas certinhas para o seu colar ser perfeito. Então Deus também é como essa mulher que quer no seu colar todos nós, mesmo que todos nós sejamos moedinhas de 1 centavo, pelo menos por enquanto, mas Ele quer todos nós. Se umzinho de nós só se desviar, Ele vai atrás daquele um. Jesus cansou de nos dizer, você é importante. Você é essencial. Você pode olhar em volta e dizer assim, mas há milhões, que diferença eu farei? Fará. Fará porque a mulher largou tudo para procurar a moedinha. Fará a diferença porque o pastor largou 100 ovelhas, 99 ovelhas, para procurar uma que tinha se perdido. Fará a diferença porque o semeador jogou a semente até no solo batido, até no solo pedregoso, até onde estavam os espinhos. Então, cada um de nós faz toda a diferença. Todos nós viemos com um plano. E cumprir ou não cumprir esse plano faz toda a diferença. Para nós individualmente, para aqueles que nos rodeiam e para o planeta onde nós estamos. Imagina se cada um fizer um pouquinho de nada. Que diferença que vai fazer? Então, Antônio de Aquino diz que às vezes nós não fazemos porque nós dizemos que a distância é muito grande. Imagina a distância que vai de mim até Jesus. Não dá. Como é que eu vou seguir Jesus? Depois ele fala da doutrina espírita. Imagina a distância que é de mim para os ensinamentos da doutrina espírita. Porque, na verdade, o espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, dá na mesma. Por isso que Antônio de Aquino equipara. A distância é muito grande. É lógico que é. Algum de nós aqui já entende perfeitamente algum dos pontos da lei de Deus? Eu não sei de vocês. Eu sei que eu não entendo perfeitamente nenhum. Estou tentando entender alguns para poder viver melhor. Mas entender perfeitamente é muita coisa. Entender perfeitamente é Jesus. A distância é muito grande. Mas como então conseguir galgar todo esse terreno? Como passar por todas as florestas, onde muitas vezes o que existe é escuridão? Aí Antônio de Aquino diz, para fazer essa facilitação, ou seja, para nos aproximar de Jesus, para nos aproximar dos postulados da doutrina espírita, para nos proteger e para nos guiar, Deus deu a cada um de nós um anjo guardião. Esse espírito faz parte das culturas que existem, das várias culturas religiosas. Tem nomes diferentes, mas essencialmente é a mesma coisa. É um espírito mais elevado do que nós, mas que nos protege, que nos orienta e que nos guia. Aquele que sabe certinho tudo que está comigo.
Ele sabe certinho o que eu vim fazer. Ele participou do meu planejamento. Ele sabe quando eu estou colocando o pé na jaca. E ele me avisa. Sabe aquele incômodo que fica? A gente diz assim, eu não sei porque que eu não estou bem ultimamente. Eu volto a dizer, não sei com vocês, mas comigo acontece. Dá um incômodo lá dentro, uma insatisfação. Pensa, presta atenção. Se não está fazendo nada de errado, pensa no que está pensando. Quais são os sentimentos? Como é que estão as vibrações? Porque esse incômodo é um sinalzinho. Alguma coisa não está tão harmoniosa como poderia estar. E muitas vezes é o nosso anjo guardião. Nos dizendo, Fátima, não foi isso que você se comprometeu a fazer. Você já fez essa escolha errada de uma outra vez. Não repita o mesmo erro. Lembra de Jesus a Paulo? Paulo, não recalcitres contra o aguilhão. Ele nos alerta. Agora, cabe a nós ouvir. Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, na questão 495, nós temos um comentário que é de São Luís e de Santo Agostinho. E eles falam para nós sobre o anjo guardião. Leiam depois em casa com calma. Livro dos Espíritos 495. Eu só vou pegar alguns trechinhos. Então, eles dizem assim. Estes seres aí estão por ordem de Deus. Foi Ele quem os colocou perto de vós. Eles aí estão por amor a Ele. E cumprem junto de vós uma bela, porém penosa missão. Imagina tomar conta da gente, né? Não somos anjinhos. Então não deve ser uma tarefa assim tão fácil. Mas eles têm elevação suficiente para isso. Eles têm sabedoria, força, amor, tudo que é necessário para nos orientar. Sim, onde quer que estejais, Ele estará convosco. Os cárceres, os hospitais, os lugares de devassidão, a solidão. Nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas de quem vossa alma sente os mais suaves impulsos e ouve os sábios conselhos. Quantas vezes a gente, no fundo, sabe o que é para fazer, mas não faz. Porque nós temos a nossa consciência e nós temos o anjo guardião, nos lembrando dos nossos compromissos. Se conhecesseis melhor essa verdade, quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes vos salvaria dos maus espíritos? Mas quem de nós lembra sempre do anjo guardião? Quem de nós, todo dia antes de sair de casa, diz para ele assim, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, em nome de Jesus, abençoe meu dia, eu estou saindo, me ampare para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Às vezes, nem na hora do problema, nós lembramos que eles existem. Não sei se acontece com vocês, eu estou partindo um pouco de mim, mas mentalmente nós vamos conversando. A gente lembra de Dr. Bezerra, a gente chama Dr. Herman, a gente chama Altivo, a gente chama Eurípides, chama o anjo guardião. Olha, ele é aquele que tem a nossa ficha certinha. Uma vez a deusa disse assim, engraçado, a gente chama o Dr. Bezerra para o Dr. Bezerra pedir a nossa ficha para o anjo guardião para poder nos ajudar. Porque quem tem a nossa ficha certinha é o nosso anjo guardião. É ele que sabe quem é Fátima Ventura direitinho. Dr. Herman, evidentemente, que me ajuda muitíssimo a todos nós, Dr. Bezerra, nós saímos chamando, né? Quando aperta, então a gente sai chamando todo mundo. Mas quem conhece direitinho a nossa história é o Espírito que nos protege. Quantas vezes ele poderia nos ajudar a evitar problemas graves em que nós desenvolvemos? Por falta de cautela e por não pedir ajuda. Nós precisamos aprender a pedir ajuda. O orgulho que está dentro da gente, ele tem muitos disfarces. E um dos disfarces é esse.
é nós acharmos que não precisamos de ajuda. Que nós somos autossuficientes. Que nós vamos resolver, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos fazer, nós vamos aplicar o dinheiro, nós vamos isso, nós vamos aquilo, e nós vamos saindo como desbravadores. Só que nós não temos autoridade moral, nós não temos autoridade espiritual, nós não temos maturidade ainda para fazer isso tudo sozinho. Quando a gente já passou por muitas florestas, lembra o caminho da vida que Kardec conta? Nós vamos adquirindo cada vez maior capacidade para gerenciar a nossa própria vida e para ajudar os demais. Mas é importante saber que nós precisamos de ajuda. Divaldo anda por aí fazendo e acontecendo sem confiar em Joana e em outros espíritos? Não anda, não é verdade? Quando ele não entende, ele pergunta. Quando ele vai decidir alguma coisa, ele pede conselho. Então nós temos que aprender a fazer essa troca. O livro dos Espíritos diz assim: interrogai vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois eles têm o olhar de Deus, e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, pensai em progredir nesta vida. Vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem. Homens aqui é mulheres também, né? No sentido do ser humano. Então, eles sabem de tudo. Para eles, nós não precisamos colocar véu nenhum. Sabe quando a gente disfarça uma situação para pedir conselho a alguém? Para eles, nós podemos dizer tudo, tudo. Tudo que nós fizemos de errado, porque eles já sabem. Na verdade, é um ato de humildade. Nós relatarmos a ele: olha, o senhor sabe, a senhora sabe que eu fiz isso, eu escorreguei, eu agi errado, eu traí, eu enganei, eu peguei que não era meu, eu matei. Eu preciso de ajuda, eu preciso de caminho. Essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não temais fatigar-nos com vossas perguntas. Ao contrário, entrai sempre em relação conosco. Sereis mais fortes e mais felizes. Então é para perguntar qualquer coisa mesmo. É para perguntar tudo. E assim nós vamos seguir com esse amparo. Antônio de Aquino nos diz que muitas vezes esse anjo guardião pode estar representado numa pessoa, num livro, num curso, numa tarefa, que vai nos ligar a Jesus. Então, hoje nós conversávamos na nossa salinha da cura à tarde, né? É aquele período em que a gente está cansado, está abatido, as lutas acontecem, a gente parece que está entrando num processo de desânimo, aí a gente vem a casa, a gente pede socorro, às vezes nem escreve, mas mentalmente, né? A gente pede ajuda, a gente pede ao anjo guardião, pede aos espíritos da casa, e aí vem aquela página, a gente veio na palestra que era para a gente vir, que alguém ia falar aquilo que a gente precisava ouvir, a gente ganha um livro, é um estudo que a gente vai fazer, é um curso, é uma tarefa no bem que nos faz ver uma realidade que a gente ignorava, e pronto. Quem movimentou aquilo? Foi o nosso anjo guardião. O que representa aquilo? Representa o nosso anjo guardião junto de nós. Por isso nós precisamos estar sempre buscando. Por isso que Antônio de Aquino, mais adiante um pouquinho, ele diz assim: não basta que Jesus tenha vindo. É preciso que procuremos superar as próprias lutas e dificuldades, fazendo o mínimo que ele nos pede. Que prestemos atenção aos seus ensinamentos, suas conclusões, sua proposta de falar. Por quê? Porque Jesus já veio para nós há muito tempo. Ele está conosco. O que falta? Falta que nós possamos estar mais com ele. E aí a gente volta para dizer, é dezembro, né? Vamos fazer um esforço de estar mais com o nosso mestre. Como Antônio de Aquino disse, e nos trouxe numa página, uma outra página esse mês, vamos dizer, sou de Jesus.
Jesus é meu mestre, ele é meu Senhor. O que ele trouxe de ensinamento é o que vale. Não importa que aos olhos do mundo seja ridículo, seja piegas, seja tolo, pareça covardia, seja fraqueza. Não é. Sou de Jesus. E o que eu busco é o ensinamento que ele me trouxe. As demais coisas farei na medida do possível, se não se opuserem ao ensinamento do mestre. Porque se forem contrárias ao ensinamento do mestre, podem me trazer todas as vantagens do mundo material. Mas eu sei que só me trarão prejuízos a nível espiritual. Por isso nós precisamos ter a coragem de seguir o nosso mestre. Todo ano ele nasce de novo para nós, no dia 25 de dezembro. Nós sabemos que essa é uma data fictícia, né? As pessoas que não querem, que querem desvalorizar esse esforço de religiosidade, ficam discutindo a data. Por que não era nessa data? Porque nessa data lá onde ele nasceu, era inverno, não tinha o sol, não tinha isso, não tinha aquilo. Não importa a data. Que diferença faz a data? O que importa é que nós paramos um pouquinho da nossa correria louca e lembramos, tenho um mestre e Senhor. O que importa é que eu monto meu presépio, nem que seja de papel, passo por ele todo dia e digo, obrigada, Senhor, porque tu estás comigo. E neste mês, de maneira especial, tu me lembras que saíste a semear em todos os solos, sem exceção. Seja eu o que for, ninguém tira o meu valor, porque tu semeias em mim. E se tu semeaste em mim, essa semente ninguém me tira. Na parábola do semeador, a gente sabe que o solo duro, as aves do céu vieram e levaram a semente embora. Mas quem disse que esse solo vai esquecer o contato da semente? Quem diz que esse solo não vai pedir a sua semente de volta? E vai fazer com que ela cresça? Não adianta negar. Às vezes nós dizemos assim, mas aquele que é o que cometeu os maiores erros, as maiores atrocidades, ele é solo duro agora? É dureza de coração agora? É só agora. É só por algum tempo. A semente dele é dele. Ele vai resgatá-la. Porque quem entregou a semente a ele foi o semeador. Não o semeador que tem interesses pessoais, mas o semeador que é a lei de Deus encarnada no planeta Terra. E é por isso que todos nós temos valor. E é por isso que todos nós vamos fazer com que a nossa semente cresça. Mas Antônio de Aquino diz, é preciso que nós façamos isso. Por que deixar o tempo passar? Ele diz, às vezes é medo. E nós deixamos para depois. Mas depois nós vamos ter que resolver da mesma forma. Não é melhor pedir ajuda agora e começar agora? Do que deixar para depois? Não, vou esperar desencarnar e eu vejo a estrada de novo. Aí eu aprendo tudo de novo, aí eu encarno de novo. Aí tem a floresta de novo, aí dessa vez vai dar certo. Por que é que não pode dar certo agora? Nós todos estamos aqui para dar certo agora. Não é para deixar para depois. Então o que nós queremos dizer, o tempo está terminando, é que nós possamos repetir essa mentalização que Antônio de Aquino nos convida aqui. Vamos parar de vez em quando, como nossa Valéria fez conosco no início, e vamos mentalizar a estrada. Vamos mentalizar os lírios de Antônio de Aquino. Vamos mentalizar Jesus, cheio de sementes, semeando junto a todos nós, semeando no meu coração em particular, semeando no coração daqueles a quem eu amo em particular. Aquele que eu acho que está escolhendo o caminho errado, mas que a semente está caindo lá. E vamos pedir aos anjos guardiães
que façam, que facilitem essa nossa ligação com Jesus, esse nosso entendimento da doutrina, e vamos fazer a nossa parte. Vamos buscar cursos, livros, músicas, o que é bom, o que é belo, o que é sublime. Cada vez que nós sentirmos que estamos nos desequilibrando, que o cansaço está grande demais, que estamos fraquejando, vamos fazer a mentalização. Vamos pegar o celular que hoje todo mundo tem e vamos colocar lá numa música espírita, numa palestra espírita, num estudo de evangelho. Por quê? Porque nós vamos facilitar a saída dos pensamentos e sentimentos negativos e vamos facilitar a entrada dos pensamentos e sentimentos positivos. Nós todos temos condição de fazer isso. E hoje, até a tecnologia nos ajuda. Então, nada de ficar sozinho, de ficar trancado no quarto, de solidão, de chorar. Não, nada disso. Vamos buscar a solução para nós. Vamos caminhar lentamente, como diz Antônio de Aquino, mas vamos caminhar. Sentiremos nossas pernas roçar os lírios, o perfume deles penetrando pelas nossas narinas, por todo o nosso corpo, e diremos: Senhor, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Não me deixes faltar a fé, Senhor, para que eu não venha a falir. Senhor, Senhor, conduz-me, protege-me, dá-me a tua força. E o Senhor da vida vai nos sustentar para que nós possamos cada vez mais estar junto com Ele. Que o Senhor da vida nos abençoe, nos ajude na caminhada, que nós saibamos buscá-lo, buscar os nossos anjos guardiães e que nesses dias nós possamos lembrar, é Natal. Vamos acalmar o coração, vamos tentar vibrar numa faixa mais elevada, porque a espiritualidade se aproxima mais da terra. Jesus está mais pertinho de nós, as vibrações facilitam isso. Vamos aproveitar este momento. E que todos nós tenhamos um ótimo Natal, com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, com beleza, com problemas, sem problemas. Um ótimo Natal com Jesus e com aqueles espíritos encarnados e desencarnados que Deus colocou mais pertinho da gente. Que assim seja para todos nós. Agradecemos a nossa Fátima Ventura, que com certeza estará sempre conosco, elucidando os nossos pensamentos. E agora vamos passar ao momento do banquete. Nosso querido José Jorge dizia isso, que agora é hora da sobremesa. Nós vamos ler, acompanhamos o livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, a lição 38, e nos diz: se soubéssemos, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, Lucas 23, 34. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz, sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação.
Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. E agora, nós pedimos que os nossos irmãos médios se desloquem suavemente até o encontro de todos vocês, para que possamos realizar o momento do passe. Lembrando a todos que a prática mediúnica é somente aos médios de nossa casa. Vamos então, depois desse momento em que recebemos a reflexão do Evangelho de Jesus, que possamos também colaborarmos com os irmãos médios através do pensamento mais equilibrado, oxigenando os nossos pensamentos em fluidos de paz, de harmonia, para que recebamos neste momento o presente mais singelo e sincero dos amigos espirituais, do nosso anjo guardião, que vem nos trazer as benesses para os nossos espíritos, o fortalecimento da nossa fé, o equilíbrio para os dias melhores que virão. Então, possamos lembrar nesse momento dos irmãos que se encontram nas ruas, de todos aqueles que amamos, e que possamos dizer assim: Mestre querido, amor das nossas vidas, aqui estamos mais uma vez, agradecidos ao teu coração, neste momento, o momento do passe. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos médios, abençoa os nossos anjos guardiães, para que possamos juntos usufruirmos da melhor forma deste presente de amor. Fica conosco, Senhor. Abençoe esse momento do passe. Graças a Deus. Que o querido Mestre Jesus abençoe esse momento do passe. Emmanuel nos lembra a passagem: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Na hora suprema da dor, Jesus nos dá um dos maiores ensinamentos e um dos mais difíceis também, o do perdão. Partindo deste ensinamento, Emmanuel nos mostra que existem companheiros equivocados diante da lei de Deus. Cita o homicida, o caluniador, o desertor do bem, o ingrato, o egoísta e o glutão. De nossa parte, nós poderíamos lembrar outros tantos infratores das leis humanas e divinas. Mas devemos nos lembrar que esses companheiros podem ter a favor deles a ignorância da lei de causa e efeito, a descrença na imortalidade e na reencarnação, a incredulidade em relação a Deus, nosso Pai amoroso, justo e misericordioso. Se o ensinamento de Jesus é o perdão, Emmanuel nos convoca também ao perdão, nos lembrando que cada um de nós responderá pelo mal praticado e que a dor será um duro aprendizado para aqueles que desrespeitam a lei de Deus. Sabemos que a lei de Deus
é a única verdadeira para a nossa felicidade e que ela nos ajuda a saber o que fazer ou não. E acrescenta ainda ao Livro dos Espíritos que nós só seremos infelizes se nos afastarmos da lei de Deus. Então, para não incorrermos nesse desrespeito às leis de Deus, devemos fazer o esforço de esquecer as ofensas e o mal sofrido, assim como devemos nos esforçar por nos tornarmos melhores a cada dia. O nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, item 4, nos mostra que o verdadeiro espírita é aquele que faz esforços para domar suas más inclinações e por promover a própria transformação moral. Não é aquele que já está pronto, mas aquele que faz esforços. Estamos no esforço da transformação moral? Estamos domando nossas más inclinações? Não foi o próprio Cristo que tantas vezes nos disse: vá e não tornes a pecar? Já ouvimos as lições do Mestre Nazareno ao longo de muitos séculos e estamos relembrando essas mesmas lições nesta encarnação, através da doutrina espírita. E como diria a nossa querida Dona Lourdes, já não podemos mais dizer que não sabemos. Hoje, quanto ensinamento ouvimos aqui. Ao longo deste ano, quantos ensinamentos ouvimos aqui. A doutrina espírita são os ensinamentos de Jesus, é o Evangelho redivivo. Então, mais uma vez, lembramos as palavras de Emmanuel já no final do texto. Perdoa. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal não sabem o que fazem. Nós já temos algum conhecimento. Já não podemos mais nos render às sugestões perturbadoras do mal. Devemos nos lembrar sempre do nosso querido Mestre Jesus, de tudo que ele veio nos ensinar, de tudo que temos aprendido na doutrina espírita. Devemos nos lembrar do nosso anjo guardião, que está sempre junto a nós. Então, que possamos caminhar, sempre lembrando que Jesus é o Mestre da vida, é o Senhor da vida, e que nós devemos buscá-lo em todos os momentos, porque, como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que Jesus nos abençoe. E assim, meus irmãos, que possamos vibrar agora quando nós receberemos a mensagem do plano espiritual. Meus irmãos, minhas irmãs, como humilde trabalhadora desta casa, trago a palavra dos nossos benfeitores espirituais nesses momentos de lutas e dificuldades que todos atravessam nos caminhos da terra. Mas, mais uma vez, o Natal se aproxima. E como de hábito, os estudos nesta casa
em nossa casa, procura relembrar as lições que Jesus nos deixou, como também avivar em nossas memórias a figura desse querido mestre, como o pastor que vem conduzindo-nos através do tempo pelos caminhos da evolução espiritual. E mais uma vez, relembrando o seu nascimento, sentimos, desde daqueles que de fato reverenciam a sua memória, as suas lições, como aqueles que o buscam nos momentos de dificuldades e aflições. Todos sentimos, neste período, que há uma vibração diferente no ar. De uma certa forma, aquieta-nos as dores no mais profundo da nossa alma. E, ao mesmo tempo, sentimos-nos um pouco mais tranquilos, pacificados, porque relembramos que Jesus nos afirmou a seu tempo que Ele nos deixaria a sua paz, contanto que o buscássemos pelo pensamento, pela prece, pela sintonia com o seu coração tão amoroso em relação a cada um de nós que fazemos parte do seu rebanho. Portanto, que possamos sim permitir que estas bênçãos de paz nos visite o ser, que nos sintamos todos envolvidos por esta paz, para que ela possa produzir em nós as reflexões que nos levem a buscarmos a nossa renovação espiritual. É o desejo dos vossos guias e protetores em relação a cada um de vós. Permitam, pois, que no final desta reunião, durante a prece que será feita, sintam e permitam que a paz de Jesus esteja em vossos corações, como com certeza estará no coração de todos aqueles amigos, familiares, protetores espirituais aqui reunidos em nome do Senhor. Deixo o meu abraço a todos da humilde trabalhadora que um dia, durante algum tempo, aqui esteve nos estudos, nos trabalhos mediúnicos, aprendendo a servir com Jesus. Um meu abraço a todos, da vossa irmã Neuza Trindade. Graças a Deus. E assim, que possamos juntos agradecer
com os corações em festa, a presença amiga, sincera e fraterna de todo o trabalho que foi realizado na casa no dia de hoje. Agradecemos a Ti, Senhor Jesus, as bênçãos do Teu amor, as bênçãos de renovação e a pacificação para os nossos espíritos. Abençoa-nos, Senhor, de volta aos nossos pontos de origem, fortalecendo cada vez mais a nossa fé, iluminando, Senhor, os nossos pensamentos e sentimentos, para que Tu possas nascer todos os dias, a cada momento, em nossos espíritos. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Em Teu nome, em nome dos amigos espirituais aqui presentes, mas acima de tudo, em nome de Leon Denis e Allan Kardec e de nosso Senhor Deus, damos por encerrado mais uma noite de estudos em nossa casa. Paz e luz para todos. Feliz Natal.